Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Diário do Doutorado. E nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como que foi a minha primeira semana de aulas do doutorado. Sim, já começou, você acredita? Bom, em primeiro lugar, pessoal, eu queria dizer para vocês que eu já sabia que em algum momento eu não conseguiria manter a frequência semanal desses vídeos aqui todo sábado, mas nem sempre eu vou ter algum vídeo para gravar a respeito porque faltam novidades. Então, nessas últimas semanas eu estava me preparando para o início do doutorado que começou nessa semana que está acabando hoje, e com essa preparação que eu já vinha mostrando nos outros vídeos dessa série, que inclusive você pode conferir na playlist que eu vou deixar linkada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu conto um pouquinho como que foi essa preparação, e a primeira semana de aulas foi agora. Minha primeira aula foi efetivamente dia 1º de março, na segunda-feira, e eu quero contar nesse vídeo um pouquinho como foi então. Ai, gente, a primeira coisa que eu quero falar é que pena que não é presencial. Eu sei que com tudo isso que tá acontecendo, seria impossível ser presencial. Inclusive, na primeira aula, a professora, que é coordenadora do curso, da área de pesquisa que eu tô fazendo o meu doutorado, né, na PUC de São Paulo, de Ciências Sociais, ela já falou que eles fizeram uma consultoria com um hospital, né, um laboratório muito famoso aqui em São Paulo, para entender qual era a viabilidade de voltarem às aulas presencialmente. Eles falaram, não tem condições. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, que inclui professores, funcionários, alunos, fica muito complicado fazer qualquer tipo de ação, qualquer tipo de logística envolvendo faculdade, universidade. Então eles acharam muito mais responsável, e eu concordo, não terem aulas presenciais, mas é uma pena, porque assim, sempre foi um sonho para mim estudar na PUC de São Paulo, e eu espero que nos próximos 4 anos eu ainda consiga em algum momento assistir aulas lá, mas o que me deixa com conforto no coração é saber que, uma vez doutoranda e depois doutora pela PUC, eu sempre vou poder frequentar a instituição e assistir algumas aulas como aluna especial ou convidada, caso eu passe o doutorado inteiro fazendo aulas virtualmente, o que eu acho que não vai ser o caso. Porém, no primeiro ano do doutorado é que eu curso as disciplinas, no restante eu fico só, realmente, só não, né, mas trabalhando na minha pesquisa e fazendo a orientação, mas eu acho que eu vou sim participar de algumas disciplinas como aluna especial, porque eu adoro esse ambiente de universidade, e se eu conseguir participar presencialmente indo até a instituição vai ser melhor ainda. Acho que o dia que eu for pela primeira vez pessoalmente, presencialmente, lá na universidade, eu vou filmar e vou postar como vlog aqui pra vocês, porque pra mim vai ser muito emocionante entrar naquela faculdade como aluna, que foi um sonho que eu sempre tive. Inclusive, se você quiser ver um vídeo assim, um vlog desse tipo, deixe seu comentário aqui pra eu saber que você tem interesse, e aí eu vou fazer quando tudo estiver liberado e eu puder fazer isso, tá bom? Bom, então é isso a primeira coisa, né? Que pena que não é presencial, mas que bom que começamos, e de alguma maneira eu sinto que eu tô avançando em alguns aspectos importantes pra mim da minha vida pelo fato de ter iniciado o doutorado e, né, encarar de uma forma positiva que dá pra fazer essas aulas online, porque é uma forma também de aproveitar esse momento que a gente tá em casa. Já comentei um pouquinho em alguns vídeos anteriores sobre o meu preparo anterior para começarem as aulas, então, resumidamente, a minha professora orientadora, ela indicou algumas leituras básicas que eu deveria ou poderia fazer para minha pesquisa, e eu também, já conhecendo a ementa das disciplinas, que é aquele documento com a bibliografia que vai ser utilizada em cada disciplina que eu me matriculei, eu já vi os livros base que seriam lidos, e daí eu já comecei a me organizar para ler aqueles livros antes do início do doutorado. O que aconteceu, até dando um feedback para vocês com relação a esse vídeo, que já tá no ar, tá aqui, veja na playlist, né, das leituras antes do início do doutorado, é que uma das disciplinas que eu tô fazendo, que é a de Fundamentos da Sociologia, das Ciências Sociais, que foi a aula da segunda-feira, é uma disciplina que vai estudar esses fundamentos, e em cada uma das aulas a gente vai estudar alguns temas específicos de alguns autores. Então não tinha necessidade de eu finalizar todas as leituras antes do início das aulas, porque a gente vai fazer essas leituras ao longo do semestre, então eu consegui pegar um pouquinho mais leve com algumas delas. Eu dei mais ênfase para a leitura dos livros que estavam correspondendo diretamente à minha pesquisa, e isso foi muito acertado. Eu até falo um pouquinho sobre um deles no vídeo que eu fiz sobre o diário de pesquisa, o caderno, né, que eu tô usando para isso. Então foi o foco que eu dei, e tá sendo muito legal, porque quando veio o plano de ensino dessa disciplina, da disciplina de segunda, que é de fundamentos, eu pude olhar qual que vai ser o tema ali da primeira aula. Ele chegou com umas 2 semanas de antecedência para o início das aulas, e eu consegui me planejar para ler alguns livros. Eram
12 livros no total, se eu não me engano, 12 leituras. É óbvio que eu não consegui ler 12 livros em 2 semanas, mas eu consegui pegar alguns, eu encomendei outros que eu acharia interessante de ter. Eu li, consegui finalizar 2 deles, se eu não me engano, e consegui ler os capítulos que seriam para aula em si, e foi muito legal, porque aí quando veio a primeira aula mesmo, que foi a primeira aula do dia 1º mesmo, de março, a primeira aula do doutorado, eu tinha feito essa leitura, então eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, peraí, vamos lá. São 2 disciplinas nesse semestre, uma de segunda-feira e uma de quinta-feira. A de segunda-feira é de Fundamentos da Sociologia e a de quinta-feira é de Sociologia do Trabalho, que é bem a minha linha de pesquisa, assim, e é também com a minha professora orientadora. Então, são 2 disciplinas, eu segurei bastante aí pra não fazer 3. Foi acertado isso, porque quanto menos disciplinas eu acho que é menos volumoso e fica melhor. Então, por mais que eu tem essa ânsia de começar e querer estudar tudo aí de uma vez, eu segurei a onda e fiquei só em 2. E aí, o que acontece? Nessa disciplina da segunda-feira, a professora enviou o plano de ensino com a programação das aulas antes, e a professora de quinta-feira enviou um e-mail dizendo que ela preferia explicar o plano de ensino na primeira aula de apresentação do curso. Então, a gente já vê como a dinâmica dos professores é diferente, claro, né? Varia de professor para professor, de disciplina para disciplina. Então, para essa de segunda-feira, que já tinha o plano de ensino, eu olhei qual que era a programação da primeira aula, eu vi que eram, sei lá, 12 leituras, daquelas 12 leituras eu acho que eu tinha 2 ou 3 livros, os outros eu olhei muito, com bastante critério, assim, tipo, eu preciso ter esses livros, são livros que eu pretendo usar depois, que eu vou usar como referência, e alguns deles eram, especialmente os que eram muito, assim, de começo da Revolução Industrial, porque é bem o início ali da coisa da sociologia e fala muito de trabalho também. Então eu li um livro muito legal, que é... Deixa eu pegar ele aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas leituras que eu fiz, tá? Não estão todos aqui, que alguns estão na sala que eu ainda tô lendo, mas esse livro aqui, por exemplo, Londres e Paris no século XIX, o espetáculo da pobreza, da Maria Stella Bresciani. É um livro muito legal, ele é curtinho, eu li em um dia, e assim, foi uma leitura muito bacana e que me trouxe uma abrangência bem legal desse início da sociologia e das migrações, né, para a cidade, por conta... E aí fala de Londres e Paris, que foram os pontos ali fundamentais da coisa toda que a gente tá falando, então foi muito interessante fazer essa leitura. Um livro que eu não li inteiro, mas eu tô mais ou menos na metade dele, que eu tô adorando a leitura, é o Modernidade e Holocausto, do Bauman. Que livro, meus amigos, acho que todo mundo deveria ler, porque faz um link com a questão do pensamento conservador, assim, de modo geral, e, nossa, é um livro muito necessário para esse momento que a gente está vivendo, porque fala como o Holocausto, ele não foi um evento isolado na história. Ele foi um evento que foi uma consequência desse modelo de civilização que a gente vive. Então é um livro para entender mesmo o objeto de estudo da sociologia e por que é importante que esse estudo continue, nunca fique parado no tempo. Porque não é que a história se repete, mas é que ela é uma consequência de um montão de processos sociais que acontecem. Então assim, bora lá. Então esse é um livro que você pode pensar, não tem muito a ver com a sua pesquisa, mas a leitura dele é tão instigante que eu comecei a lê-lo para aula, para entender assim o jeitão dele, e tô continuando a leitura porque realmente é fantástico. O Bauman é fantástico, né, de modo geral. Vale a pena falar sobre esse livro que também foi indicado pela professora, que é o Raízes Ideológicas das Teorias Sociais, da Liana S. Trindade, e aqui especificamente ela pediu para ler alguns capítulos que falam os fatores sociais do conservantismo histórico, formação do pensamento burguês, e assim, gente, nossa, como é importante essa leitura, né? Então, para quem tá trabalhando com ciências sociais, e aí foi muito legal e tá conversando diretamente com o texto do Bauman também. Então aqui nesse caso eu não li o livro inteiro ainda, mas eu achei que era um livro que valia a pena ter, então eu comprei na estante virtual, ó, dá pra ver que ele é bem usadão mesmo. Li os 2 capítulos que a professora solicitou e basta, não fiquei lendo o livro inteiro pra aula porque não teria nem como fazer tanta leitura, mas eu li os 2 primeiros capítulos que ela pedia e já estava suficiente. Um livro que ela indicou também e que eu achei que seria uma leitura chave para eu continuar seria As Consequências da Modernidade, do Giddens, Anthony Giddens, que também tem um livro que é A Reinvenção da Intimidade, se não me engano, que eu li no mestrado, que também é muito bacana, e esse aqui eu achei que valia a pena comprar e ter, porque é um livro inteiro, é um livro abrangente sobre essas condições, né, de modernidade que a gente fala nas ciências sociais, e aí eu só fiz uma leitura não dinâmica, porque eu não gosto nem desse termo assim, mas eu dei uma lida nos principais aspectos do livro só para poder aproveitar a aula, mas
mas eu pretendo fazer a leitura desse livro completo mais tarde aí, durante o doutorado, mas não nessa pressa do momento, que agora eu tenho que focar nas leituras para as aulas. Se eu conseguir ler até o final do semestre é muito bom, porque eu tenho que fazer um trabalho para cada uma das disciplinas, né? Enfim. Outro livro que eu comprei também em sebo, e ele veio assim num estado deplorável, mas eu fiquei muito feliz por tê-lo, é o livro do Florestan Fernandes, que sempre é bom ter, não é? Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. Ele veio sem capa, gente. E assim é o que temos para hoje. Depois eu vou ver se eu consigo colocar uma capinha nele, mas é um livro que é fundamental. Eu amo Florestan Fernandes, assim, tem outros livros dele. E aqui eu precisava ler apenas um capítulo que era A Herança Intelectual da Sociologia. E aí eu li, foi uma leitura, assim, fantástica, que eu falei, caraca, que legal, nossa, que didático, etc. Como o Florestan era sensacional. Enfim, li e pretendo lê-lo inteiro, por isso que eu achei que valia a pena comprar o livro, esse é meu critério, e aí comprei para ir lendo também, então espero aproveitá-lo ao longo do semestre e de todo o curso. E outro livro, esse eu comprei novo, encomendei na livraria Martins Fontes da Paulista, que é esse aqui, História das Ideias Sociológicas, das Origens aos Contemporâneos. Eu acho que esse livro é um livro que vale a pena ler inteiro durante esse semestre para disciplina mesmo, né? Eu sei que ele é um livro grande, ele é um calhamação, mas eu acredito que vai ser uma leitura que vai me ajudar a encontrar referências para todas as outras. Quando ele fala aqui, por exemplo, a sociologia na virada do século, então é um capítulo inteiro sobre isso. Com certeza ele vai trazer um montão de referências que vão me ajudar em todas as aulas. A gente vai ter a segunda aula da disciplina de fundamentos, vai ser sobre Durkheim. A gente vai ter mais de uma aula sobre Durkheim, mas aí todos os textos que a gente for ler nessa segunda aula, aqui ele traz uma explicação sobre as ideias sociológicas do Durkheim, então eu uso como resumo. Então todas as leituras que eu for fazendo ao longo da disciplina, eu vou encontrando aqui algumas maneiras de resumir e de reestudar aquele material. Então eu achei que era um livro que valia a pena ter também, então eu fiz esse investimento aí pro curso. E claro, são outros livros, porque como eu comentei com vocês, eram acho que 12 ou até mais livros para essa primeira aula, mas alguns deles eu não comprei. 2 deles eu comprei e-book, que era bem baratinho, e aí eram livros que eu achava que valeria a pena ter em e-book, que não precisaria ter na versão impressa, porque não eram tanto de consulta, eram livros mais que eu vou ler e acabou, tá? Então isso é bem interessante falar também. Alguns eram artigos em PDF, que daí eu baixei pra ler no computador e tá tudo certo. E eu sei que eu tive, acho que 2 livros lá que eu gostaria de ter a versão impressa, mas eu não encontrei em nenhum lugar. Então eles ficam na minha lista de desejos ali, porque em algum momento, se eu achar na estante virtual, ou quando a gente puder voltar a circular e encontrar em algum sebo, certamente eu vou comprar e trazer aqui pra minha biblioteca, porque eu sou bibliófila, né, minha gente? Então é isso aí. Bom livro esse que eu pretendo usar ao longo aí de todo o semestre. Então foi assim que eu me preparei para a aula de segunda-feira, porque já tinha esse plano de ensino enviado anteriormente. Para a aula de quinta-feira, a professora falou que não precisaria nenhum preparo e que ela ia discutir o plano de ensino com a gente, então ela discutiu, vai ser bem voltado para a sociologia do trabalho mesmo, políticas de desenvolvimento da seguridade social, etc, etc. Então, muita leitura que eu já fiz no mestrado, porque eu já li muita coisa de sociologia do trabalho lá, especialmente as referências do Ricardo Antunes, Marx, etc. Mas muitas leituras novas que a professora trouxe, ela me indicou alguns livros sobre competência, etc. Então vai ser muito interessante. E ela explicou e já falou que 2 artigos que a gente tem que ler para a aula que vem, na quinta-feira que vem, são 2 artigos e não livros. Então, tranquilo, já tenho os artigos também no meu computador. Muito provavelmente vou imprimi-los, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ler no computador, vai depender muito do tamanho deles. Se for até 30 páginas eu imprimo, se passar disso eu acho que não vale a pena, eu prefiro ler no computador mesmo, me viro, por mais que eu tenha dificuldade. E aí eu faço um planejamento semanal para caberem essas leituras ao longo da semana. E aí, vale dizer assim, como modo geral, que essa primeira semana, essas primeiras aulas são muito de apresentação. Então, as professoras se apresentaram, falaram um pouquinho do trabalho delas, da linha de pesquisa de cada disciplina, da ementa, do plano de ensino, o que se espera de cada aluno, ou doutorando, ou mestrando, porque na PUC os mestrandos e doutorandos trabalham juntos ali em sala, nas disciplinas, e cada um também se apresentou, então eu tive a oportunidade de 2 vezes apresentar o meu trabalho, é sempre um momento meio, por mais que pareça que não, eu fico um pouco tímida de falar sobre mim mesma, assim,
não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí apresentei qual era a minha proposta de tese e fica todo mundo, né? Na aula de Sociologia do Trabalho foi muito legal porque todos os trabalhos têm tudo a ver com coisas que eu gosto. Então já tem um doutorando também que tá estudando recursos digitais para trabalho, né, no digital. E eu falei, puxa vida, que sensacional. Então vai ser muito bacana poder fazer esse tipo de discussão com quem tá ali na mesma pegada que você. Acho que nessa preparação, especialmente para aulas virtuais, acho que vale a pena trazer alguns elementos de organização aí para dar a dica para você. Em primeiro lugar, planejamento semanal para você ter uma visualização da sua semana, e eu coloco lá os blocos das aulas, né? Então, por exemplo, das 14 às 17, aula do doutorado. Então, meia hora antes e meia hora depois, eu também coloco um bloquinho reservado a isso, que é o preparo para a aula, e nesse preparo para a aula antes eu checo se o computador tá ligado na força, né, para a bateria não acabar, se a internet tá ok, microfone e fone funcionando, conexão, tudo bonitinho, deixo ali o meu espaço de trabalho liberado para eu conseguir aproveitar a aula, pego água, pego alguma coisa para um lanchinho, para não ter que ficar levantando, não sei se vai ter intervalo, se não vai, enfim. Então isso é uma coisa que eu recomendo para quando você for fazer uma aula virtual, deixar caderno, tudo que você vai precisar por perto para ficar mais fácil de você manusear. E claro, para quem tem filho pequeno como eu, a gente tem um filho de 10 anos, quase 11 aí, então é explicar, olha, a mamãe tem aula, etc, etc, eu vou ficar com a porta fechada, quando eu abrir é porque tá no intervalo e tal, mas é no horário da aula dele também, então a gente ficou ali mais ou menos na mesma vibe e não teve problema nenhum aqui em casa, né? Mas de qualquer maneira, meu marido ficou lá com ele, caso ele quisesse dar uma de migué com a gente na aula virtual só porque a mamãe estava na aula também. Tamo de olho no senhor, viu, seu povo? Tamo de olho aqui. Outra coisa também, então meia hora depois eu também reservo um bloquinho ali na minha agenda. Pra quê? Pra processar as anotações que eu fiz durante a aula. O que significa processar as anotações? Eu tenho um caderno universitário que eu chamo de Commonplace Book, que é onde eu anoto aprendizados de modo geral e anotações de aulas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre esse Commonplace Book e vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser ver. Mas eu sempre tenho comigo um bloquinho de notas, como esse aqui, exatamente este aqui, que eu uso para anotar coisas que não tem a ver com esses aprendizados. É tipo, sei lá, eu tô lá no meio da aula e a professora indica um livro, eu anoto aqui, porque é uma coisa que eu tenho que olhar para provavelmente fazer, demanda algum tipo de ação. Então eu não anoto no caderno, porque o caderno é um caderno de referência. Esse aqui é um bloquinho onde eu anoto coisas que de modo geral são lembretes de coisas que eu preciso fazer para processar depois. Então esse processar depois é exatamente agora, depois da aula, eu pego as minhas anotações aqui para ver se tem algo que eu tenho que fazer. Por exemplo, na aula de quinta-feira, a professora falou assim: Thaís, me manda um e-mail pra gente marcar a nossa primeira orientação na semana que vem. Eu anotei aqui. Aí ela falou qual o texto que tinha que ler, os 2 textos para ler para aula que vem, também eu anotei aqui. Ela falou que um artigo dela será publicado por uma revista X em maio. Eu já anotei aqui também para ficar de olho, e também quero pesquisar mais sobre essa revista, porque quem sabe não seja uma revista que eu possa submeter artigos também. Aí eu já anotei uma coisa que eu lembrei de perguntar para ela sobre eventos na área de Sociologia do Trabalho. Então eu também anotei aqui, porque quando eu for conversar com ela, eu já tenho essa pergunta listada. É isso mesmo, gente. Então, pra vocês verem, eu anotei muita coisa aqui. Na verdade, não são aprendizados nem anotações da aula em si, mas coisas pra fazer, ou lembretes, ou informações, enfim, que seriam úteis eu lembrar depois. Tem muitas formas de você fazer anotações em aulas, inclusive tem um método chamado Cornell de anotações. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre ele, porque é bastante interessante. Então, pra quem não quiser ter 2 cadernos separados, pode ser legal um vídeo do método Cornell explicando como fazer num mesmo local, beleza? Escreve aqui embaixo se você quiser saber. Então eu processo essas anotações depois, né? E aí, no planejamento semanal, que no caso eu já fiz pra semana que vem, pensando nas aulas, eu já vejo os livros e artigos, textos que eu tenho que ler, que eu tenho que me preparar, se eu tenho que montar alguma coisa. Enfim, eu já me planejo antes, usando a minha agenda do Google, eu crio alguns blocos ali pra eu garantir que eu vou revisar e ler alguns textos, se for o caso. E já faço esse planejamento, porque daí no dia a dia fica muito mais fácil de seguir o que eu já planejei ali, eu já tenho noção do que eu tenho que fazer. A plataforma utilizada foi o Microsoft Teams, então vale dizer que cada universidade, cada professor deve estar fazendo do seu jeito. E aqui entra um adendo que eu acho que é legal de citar, que é a questão de você ter um equipamento legal para você fazer aula virtualmente. Eu acho assim, eu sei que não é todo mundo que tem condições de fazer esse tipo de investimento, mas no doutorado, eu achei que seria muito interessante se eu pudesse ter
um computador que eu pudesse usar para essa finalidade. Não, eu não comprei um computador novo, mas eu tinha um computador, notebook, PC, que eu tinha comprado em 2018, 2019, acho que 2018, para ministrar treinamentos presenciais, porque eu precisava do PowerPoint e no meu computador ele não estava funcionando muito bem, que meu computador é bem mais antigo, o que eu uso normalmente, né, que é um notebook um MacBook Air. Ele não é muito bom para coisas do Windows, então eu acabei fazendo esse investimento lá no final de 2018, começo de 2019, só para ter um computador para fazer apresentações. E aí, como eu não faço mais cursos presenciais, esse computador eu acabei reformatando e vou deixá-lo só para o uso do doutorado, assim eu consigo usar os programas que são de Windows nele, né? Então, Word, PowerPoint, etc. E é um computador que eu sei que eu vou usar só para isso. Então, todas as ferramentas da Microsoft funcionam bem nele e se eu tiver que ir em algum momento para a universidade, etc., é o computador que eu levo comigo. Então, tá tudo certo. É uma coisa que, se você puder, eu recomendo que você considere. A profissão que você tiver, você tem que ter ferramentas. E um doutorado, poxa vida, é só o início praticamente de uma vida de pesquisa em que você vai precisar de um computador para fazer esses tipos de trabalho sempre. Então vale a pena o investimento. Se você não tem um computador, se agora faz um ano aí da pandemia e você está trabalhando em casa, seu equipamento já deu o que tinha que dar, eu acho que vale a pena considerar sim a aquisição de um equipamento legal para você, o melhor que você puder pagar, sempre assim. Esse que eu tenho, ele é um computador da Dell, modelo Yoga. Eu tenho um processador i5 e ele tem 8 GB de memória, se eu não me engano, ou 4 ou 8, mas eu acho que são 8 GB de memória, eu precisaria confirmar. Mas assim, é um computador perfeito para rodar isso que eu tô fazendo aqui. Se eu quiser usar outras ferramentas, como por exemplo o Mendeley, que você sempre me pergunta, mas não, eu ainda não comecei a usar, mas pretendo fazer alguns testes até para trazer conteúdos para vocês. Mas eu já vi que é uma ferramenta pesada e que pode, né, ficar meio pesada, meio lentinha aí no computador, então eu acho que vale a pena fazer esse investimento. Então, gente, assim, eu tô super feliz pelo início das aulas, foi uma grande conquista para mim. Lá atrás, quando eu tinha o sonho de fazer um mestrado, de dar aula em universidade, eu achava que isso era uma coisa muito distante, porque eu já tinha tido filho, eu achava que seria impossível voltar a estudar depois do nosso filho ter nascido. E foi uma longa jornada até aqui, como eu falei, meu filho tem 10 anos, vai completar 11 mês que vem. Eu fiz a pós-graduação, depois eu fiz o mestrado e agora entrei no doutorado. A jornada longa começa com o primeiro passo. Eu sei que essa frase é clichê pra caramba, mas é real. Então lá atrás eu tinha uma certeza, uma vontade dentro de mim, sempre em acordo com a minha família, com meu marido, e entendendo os limites que eu tinha da minha rotina, conciliando o trabalho com estudos, com família. Eu consegui ver o que era possível ou não. Agora estar fazendo doutorado, tá assim nessa fase, não diria que é final desse planejamento que eu tenho de ministrar aulas em universidade, etc. Mas assim, ter entrado no doutorado pra mim é como se eu tivesse ficado adulta nessa meta, sabe? Porque antes era uma coisa, eu tenho que correr pra fazer o mestrado, eu tenho que concluir o mestrado pra ir pensar no doutorado, etc, etc. Não sei se eu tô muito apegada aí ao que o pessoal fala, que pelo menos doutorado você tem que ter para você ter a chance de concorrer a vagas como professor em universidade. Mas eu tenho esse sonho mesmo de lecionar, de me aposentar lecionando em universidade. Eu quero ser orientadora de mestrado, eu acho que vai ser um processo muito legal, de modo geral, tanto para mim quanto para as outras pessoas, quero muito fazer. Então eu tô feliz nesse momento e essa primeira semana é a realização de um sonho. Gente, eu sei que a semana aí tá difícil pro nosso país, mas também acho que é importante que a gente encontre a felicidade nessas conquistas do dia a dia e eu fiquei muito feliz mesmo essa semana e mais feliz ainda de poder compartilhar aqui com vocês. E, enfim, gente, um pouquinho das minhas primeiras aulas aí do doutorado, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo nos comentários. Lembrando que é uma série que eu me programo para toda semana ter vídeo, todo sábado aqui nessa série, mas nem sempre tem assunto. Então, quando não entrar o vídeo foi porque eu não tinha nada de novo a falar, eu não ia postar só pra encher linguiça, tá? Então confiem aí, mas se você tiver alguma sugestão de tema também e quiser me sugerir, pode deixar um comentário que eu vou adorar ler, eu sempre levo em consideração, até porque vocês me dão ideias pra gravar conteúdos, então por que eu não levaria, não é mesmo? Mas eu espero de verdade que tenha sido útil pra vocês, você que estiver aí começando também a cursar aulas nessa modalidade virtual, espero que as dicas que eu dei aqui nesse vídeo também te ajudem nesse momento, tá? Fica bem, tamo junto e a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Tchau!